Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu e o Valdir estávamos fazendo um cálculo aqui. Já faz mais de um ano que eu estive aqui. E a Silvana completou, agora é dia 16, que nós enterramos. Acho que eu vim aí bem antes disso. O Valdir me deu sugestão de um tema. Também, Valdir, desculpa, mas a aula de hoje não fará jus ao tema que você me passou. Por quê? Porque eu gostaria de falar com você neste momento. Com você. Mas para que eu possa falar com vocês, de uma forma geral, eu preciso que vocês me ouçam algo cansativo. Cansativo. Eu sei que vocês vão se cansar também. Eu tenho um compromisso de estudar todos os dias de manhã. Eu faço parte de um grupo nos Estados Unidos, onde são chamados de defensores das Escrituras, ou defensores do Evangelho. E esse grupo, eles me põem a par de algumas estatísticas que está acontecendo com o meio cristão na nossa época. E é desolador. Ontem, eu estudando, eles me mandaram um material e eu falei, não, isso tem que ser mentira, não é possível. E dentro desse material dizia, Dani, você marca 30, por favor. Dentro desse material dizia o seguinte, que em 2050 não haverá mais igrejas, obrigado, tradicional. 2050 não haverá mais igreja tradicional. Você não vai ver mais um grupo religioso como este. Bom, eu pesquisei um pouco e discordei dessa pesquisa, porque a Bíblia diz que muitos serão fiéis até a morte. Mas também a Bíblia nos diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, por isso que eu não concordei. Mas muitos que veem o que está acontecendo aqui, ele vem, vê e vai embora. Sabe por que vem, vê, vai embora? Porque ele vem buscar algo que ele não vai encontrar aqui. Ele vem buscar algo que aqui ele não vai ter. E eu posso provar isso não nessa manhã. Mas só para vocês terem uma ideia, em 1990 nós tínhamos 17.033 templos evangélicos legalizados. Sabe quanto em 2019, quantos templos legalizados tem no Brasil? 109.560. Então nós vivemos num momento em que cada esquina nós temos um grupo religioso pregando o que eles querem. Eu não concordei com vocês aqui, eu vou ali do lado e prego o evangelho que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que me agrada. E infelizmente também dentro dessa pesquisa, dentro desse aumento nos templos brasileiros de 543%, abrindo 17 templos por dia. Cada um com o seu evangelho. Eu não sei se vocês já ouviram essa música, Evangelho de Fariseu, deu um reboliço desgramado no 2024. Onde uma menina, se não me engano, do Maranhão, fez eu não chamo aqui de louvor, chamo de música comum. Evangelho de Fariseu, cada um tem o seu. E isso é terrível, sabe por que é terrível? Porque uma média de 17 templos por dia, ou igrejas por dia, estão sendo abertas no Brasil. Agora, se nós pensamos que isso é daqui, estamos enganados. Só para vocês terem uma ideia, é um fenômeno mundial, exceto em 66 países que não se admite, 60 países que não admite outra religião a não ser o islamismo
e um outro tipo de religião agora. Mas é comum. É tão comum o evangelho aqui no Brasil agora, que cada um faz da sua maneira, igual na Índia. Vocês sabiam que na Índia tem 33 mil religiões? Está cansando já, não está? Mas o que essas pessoas buscam aqui no Brasil, na igreja? Principalmente no Brasil. Busca cura. Busca prosperidade. Busca saber do futuro o que vai acontecer com ela. E aí prolifera profetas, profetisas, adivinhos. Para quê? Para que o Manuel vai lá e ele adivinha, essa pessoa adivinha o futuro do Manuel. O Manuel não estudou, o Manuel não fez nada na vida, o Manuel nunca pregou um prego da barra de sabão, e ele quer ser próspero, que jeito? Quer que Deus resolva o problema dele? Eu gostei outro dia, uma pessoa falando, eu gastei 300 cartões de crédito, agora eu vou lá na igreja, oh Deus, me ajuda a sair das dívidas. Por que você não pensou antes? Por que não raciocinou antes? Eu estava discutindo com uma pessoa antes de hoje, falou, mas como é que nós temos a imagem de Deus se todo mundo, cada um tem uma cara diferente? Eu disse, nós temos a imagem de Deus, eu posso pensar, raciocinar e decidir. O meu problema é que eu penso, raciocino e faço o que é errado. Não faço o que Deus me ensina. Esse é o problema. Então essas pessoas buscam na igreja, eles buscam ser ressarcidos. Tem uma história também que eu fico muito bravo com isso. Deus vai te tirar do deserto. Aonde está isso no Evangelho, pelo amor de Deus? Que deserto que você está? O deserto que você está, o que você enfiou, se enfiou. Olha que coisa interessante. Quem já ouviu falar da geração nem? Nem trabalha e nem estuda, não é verdade? Agora nós temos a geração nones. Sabe qual é a geração nones? Aquele grupo de pessoas que vieram para a igreja e saíram. Eles vêm para a igreja e saem. E esse grupo está ultrapassando a quantidade de pessoas que chegam na igreja. Então, se nós tivermos 10 batismos nesta congregação, nós temos 12, 13 pessoas saindo. Olha que coisa! Por que nós temos esse disparate? Por que nós temos esse número tão grande de pessoas saindo da igreja? Nós temos esse grupo tão grande da igreja e agora vocês vão ter que se cansar mais um pouquinho. Certa vez, um general romano, na verdade o nome dele é Júlio César, no ano 47 a.C., um dos conselheiros dele disse, o senhor está pensando em atacar aquele país, só que aquele país, aqueles homens são bem treinados. Aqueles homens têm estratégia melhor do que as dos romanos. E se o senhor for lá, com certeza os seus soldados serão derrotados. O general Júlio César disse o seguinte: Vini, vidi, vinci. Quase falei agora em latim, hein? O que isso quer dizer em português? Vim, vi e venci. Ou seja, ele foi, viu os caras eram realmente violentos, mas ele conseguiu vencer. E esse grupo que eu faço parte, Defensores das Escrituras, definiu os nomes, que são pessoas que frequentaram a igreja e por algum motivo foi embora, como vim, vi, não gostei e saí. Vim, vi, não gostei e saí. Então, por algum motivo, a pessoa viu alguma coisa e saiu, foi embora, não quis ficar. Mas olha que coisa interessante, por que eles não quiseram ficar?
Lembre-se que essa pesquisa, ela está relacionada àquelas pessoas que a Val for falar agora, aquelas pessoas que já foram se batizadas, já vieram para a igreja, já provaram o dom gratuito de Deus, mas por algum motivo elas foram embora. E um desses motivos, 36% disseram: a religião é irrelevante. 34% disseram que não gostavam dos líderes que estavam à frente da igreja. 33% problemas familiares. Detalhe: 70% dessas pessoas que vieram para a igreja e saíram eram filhos de evangélicos. Pessoas firmes na igreja. Vieram com seus pais, ficaram por um tempo e foi embora. 49% disseram que Deus não faz bem nem mal. Como é que nós, conhecendo o livro de Jeremias, podemos dizer tal coisa? Como é que nós, conhecendo o livro de Isaías, podemos dizer tal coisa? Como é nós, conhecendo o livro de Malaquias, podemos dizer tal coisa? No livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17, capítulo 3, versos também 13, 14, não lembro agora direito, aquelas pessoas diziam: é inútil servir a Deus. Então essas pessoas que responderam essa pergunta, em outras palavras, ela está dizendo: é inútil servir a Deus, é irrelevante servir a Deus. Deus não faz bem nem mal. E mesmo no livro de Jeremias, mesmo no livro de Isaías, mesmo no livro de Malaquias, vai dizer assim: mas para aqueles que permaneceram fiéis. Uns diziam para o outro que seu nome está escrito no livro da vida. Detalhe: 72% dessas pessoas que foi feita essa pesquisa disseram: eu me afastei da igreja por causa da tecnologia. 72%. E quando perguntaram o que fez eles afastar, por quê, o que eles viram, o que a tecnologia mostrou para eles, eles disseram: me fez ver um mundo que a religião não prega. E isso é um fato, sabia? Outro dia eu fui almoçar num restaurante, tinha uma mesa bem grande com um grupo de amigos, ninguém falava nada e cada um com o celular na mão. Sabe lá Deus vendo o quê? Não é verdade? Então, por isso que houve esse crescimento desenfreado, tanto no crescimento de templos, de igreja, quer que vocês chamem o que quiser, como no grupo que sai. Por que o grupo sai? Porque chega lá, às vezes está um monte de baderna, às vezes não tem nenhum tipo de comunhão, às vezes não tem nenhum tipo de organização, e aí o que acontece? Se for para mim ficar aqui dentro desse jeito, eu fico lá fora. Às vezes nós vemos líderes da igreja sendo um péssimo testemunho, dando um péssimo exemplo. Então, se eu venho para cá para ter um péssimo exemplo, eu fico com os péssimos exemplos lá fora. Vai dar do mesmo tamanho. Desculpa, Valdir, mas realmente é difícil. Vai ser muito difícil evangelizar no século XXI. Por ter essa dificuldade tão grande, eu gostaria de falar para cada um que está sentado nesse momento aí hoje. Você que está de pé, cuidado para não cair. Cuidado. O diabo é um leão. Ele anda do nosso redor, querendo nos estragar. O diabo é o pai da mentira. E às vezes, nessa tecnologia, ouvimos um monte de mentira. E sem ter o conhecimento bíblico, damos um like, concordamos com aquilo. Então cuidado. Cuidado para não cair. Por exemplo, esse grupo aqui que disse, 49% disse que a religião não faz nem bem nem mal.
esteja preparado para dar razão da sua fé. Isso está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 5. Vocês estão preparados para dar razão de por que vocês estão aqui domingo após domingo? Estão preparados? Se alguém perguntar para você, por que você vai domingo após domingo na igreja? Você consegue abrir a Bíblia e dizer por quê? Se alguém lhe perguntar, por que você perdoou aquela pessoa que lhe feriu? Você está pronto para responder? Você está pronto para dar razão daquilo? Se alguém me perguntar, nós tivemos mais ou menos 6 aulas lá na Vila Presidente Dutra, às quintas-feiras, quando Jesus vai dizer: aquele que amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Que amor é esse que eu tenho que dedicar a Jesus e a Deus, que supera qualquer amor que eu tenha por qualquer coisa que tenha na face da terra? Inclusive, o amor dispensável para minha mãe e para meu pai não pode ser superior ao que eu dispenso para Deus e Jesus. Que amor é esse? Estamos realmente preparados porque eu amo a Deus e a Jesus mais do que meu pai, minha mãe e meus irmãos? O diabo quer enganar. O diabo quer armar ciladas. O diabo é muito inteligente. Eu digo isso sempre e repito. Eu não acredito que o diabo vai jogar algum de nós aqui no chão e fazer espumar pela boca. Mas eu acredito que ele vai me colocar em tal situação para que ele tenha com que me acusar diante de Deus. Está vendo o Manuel? Viu lá o Manuel? Aquele lá, que nem Jó, você viu Jó? Então ele quer nos enganar. Eu não peguei meu celular, mas vocês sabem o que é um celular? Então, através do celular, o diabo tem entrado no coração e na mente de muitas pessoas e fazendo grandes estragos. Desculpa citar a Daniela, eu não falei que eu ia citar ela, mas quando a Daniela estava passando por um problema difícil, alguém me disse: desculpa eu citar esse nome, tá bom? Leva ela no templo de Salomão, senão ela nunca vai ser curada. Olhei aquilo e falei: o que eu estou ouvindo? Mas se não é uma pessoa, desculpa puxar a sardinha do meu lado, que está preparado, sabe o que ele vai fazer? Vai pegar a muda de tinha que levar a muda de roupa. Ia pegar a muda de roupa e ia levar. Sabe por quê? Porque eu não estou pronto para dar razão. Por que eu não acredito naquilo? O que eu acredito? O que eu acredito é o que Jesus ensinou em Mateus. Quando você for falar com o seu pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu pai em secreto. Seu pai que ouve em secreto vai te responder. Não é interessante? Mas 72% das pessoas dizem que através da tecnologia, pessoas que estavam na igreja, quero que saibam bem disso, disseram que a tecnologia, a internet, o celular abriram os seus olhos, abriram a sua mente e eles não precisam mais de religião porque Deus não faz bem nem mal. Deus é irrelevante. E um grupo muito pequeno de pessoas, 20% mais ou menos, 19%, disseram: olha, eu tenho tanta religião que eu atravesso a porta da minha casa, vou lá e volto e eu já fiz a minha parte. Por isso, um número cada vez menor de pessoas tem se interessado pelas igrejas tradicionais, igreja que prega o evangelho de acordo com aquilo ensinado por Jesus e de acordo com aquilo que os apóstolos continuaram ensinando. Eu gosto de, inclusive está registrado aqui, Atos capítulo 17. Agora só respondendo um pouco da pergunta de por que, como evangelizar no século 21. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui: volte para a Bíblia. Esse sempre foi o slogan da Igreja de Cristo:
Aliás, nós tínhamos uma revista chamada Volte para a Bíblia. Então o que eu faço às vezes, quando alguém vem bater no meu portão, ou quando um amigo vem me questionar, eu sempre digo, volte para a Bíblia. Você quer ouvir o que a Bíblia ensina? Tudo bem. Se você não quiser, siga o seu caminho. Outro dia alguém falou assim para mim, um espírita disse o seguinte, mas o Evangelho de Emmanuel é o Evangelho autêntico. Eu falei, tá bom, se você acredita que o Evangelho de Emmanuel é o autêntico, você pode seguir. Eu sigo o Evangelho de Jesus Cristo, que está Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, o primeiro ponto, volte para a Bíblia. Nunca esqueça disso. Por isso que nós devemos estar preparados para dar razão do que nós cremos. Se nós não nos prepararmos para dar razão daquilo que nós cremos, nós vamos ludibriados rapidamente por a armadilha de Satanás através do celular e através da internet. Atos capítulo 17, versos 11, assim, ora, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque examinavam as Escrituras com avidez para ver se de fato o que Paulo e Silas ensinava era verdade. Então fique imaginando, imagina nós aqui, tá? Paulo e Silas entrando ali e falando assim, ô Valdir, me dá a oportunidade aqui, ô Gil, dá a oportunidade aqui. Aí você dá a oportunidade, aí Paulo começa a falar e fala, opa, para aí Paulo, por favor, deixa eu pegar os manuscritos ali para ver se realmente é verdade o que você está falando. Já pensou? Já pensou alguém chegar na nossa casa e ele começar a falar algo que não é bíblico e você fala, espera um pouquinho, deixa eu pegar minha Bíblia ali para a gente ver o que a Bíblia trata desse assunto. Mas se eu não me preparo, se eu não tenho um compromisso de leitura bíblica, se eu não tenho um compromisso de estudo bíblico, se eu não tenho um compromisso com Deus para orar, dificilmente eu vou conseguir afastar das garras de Satanás. O que a Bíblia ensina? Se você aproximar de Deus, Satanás fugirá de vós. Aproxima de Deus, Satanás foge de você. Segundo ponto, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 19. Paulo pregou na Ásia. E depois ele ficou sabendo que aquelas pessoas da Ásia estavam se afastando do Evangelho verdadeiro. E ele vai dizer no capítulo 1, verso 6 em diante, me admiro que estejais passando tão depressa para outro Evangelho da graça, a qual eu não preguei. Então que nós possamos, eu vi hoje aqui pedido de oração, inclusive também na igreja lá da Presidente Dutra também, nós precisamos reavivar isso, orar por aquelas pessoas que estão afastadas. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes está indo para um outro evangelho que não é o que Cristo pregou, não é o que você pregou, não é o que Paulo pregou. Terceiro ponto, você está ensinando alguém? Você já está tentando falar ou está falando do Evangelho para alguém? Não desanime. Quando o Alaor Leite era vivo, ainda tinha a Igreja da Penha, ainda. A Igreja de Cristo da Penha, Carlos Pereira. Um dia eu perguntei para ele, Alaor, quantas pessoas você já evangelizou ao longo da sua carreira? Não, desculpa. Quantas pessoas você já converteu ao longo da sua carreira? Eu falei, nossa, agora ele vai me... 20, 30, 50. Ele disse, eu nenhuma. Olhei assim. Como nenhuma? Quem convence é o Espírito Santo, não é eu. Eu sou só uma ferramenta. Eu tenho a responsabilidade de ir lá, ensinar para a pessoa, e o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. Agora, palavras do Manuel. Se o Espírito Santo não convenceu ela do pecado, quem é você para convencer aquela pessoa do pecado? Não é interessante? João capítulo 16 fala assim, olha, quando vier o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado. E nós vemos no mundo muitas pessoas mergulhadas no pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo
sabe muito mais do que eu penso, do que eu imagino. Conclusão, quarto, para encerrar, antes que vocês durmam. Eu lanço um desafio para vocês. Mesmo que você não saiba, que nem eu, que eu sou um analfabeto, em termos de tecnologia. Estou aprendendo um pouquinho agora. Pega um versículo bíblico e manda para a sua lista de contato. Mas não aqueles versículos bíblicos já pré-programados, aquele que você não sabe nem por que está lá. Que Deus te dê um bom dia. Esquece. Pega lá, Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10. E manda para as pessoas. E um breve resumo assim embaixo. Que possamos voltar para o Evangelho pregado por Paulo e por Jesus. Sabe por que eu falo isso? Mais uma pesquisa. Sabe quantas pessoas no Brasil gostam de ler? Nós estamos batendo aí, quanto, Valdir? Uns 209 milhões de pessoas? Sabe quantos por cento de pessoas gostam de ler? 6%. 6%. O que é 6% de 200 milhões? Nada. Aí agora nós temos mais ou menos uns 60% que gosta de ler o quê? Cabeçalho. Só lê o cabeçalho ali em cima. A matéria de baixo. Então fala-se o que quiser para essas pessoas. Então por isso que nós precisamos ser insensíveis. Se Satanás está usando os nossos celulares para poder nos incentivar a pregar o que é errado, a ouvir o que é errado, a entender o que é errado, vamos usar a mesma arma. Vamos, pega seu celular todo dia de manhã, mas mande para a sua lista de contato, não manda para mim não. Manda para a sua lista de contato. Quantas pessoas você tem na sua lista de contato? Tirando os irmãos da igreja. Manda lá para o seu amigo de trabalho, para a sua vizinha, manda lá para ela. E esteja à disposição, se vocês quiserem. Eu estou aqui para poder te ajudar. E se eu não puder te ajudar, eu vou arrumar alguém que vem aqui e vai te ajudar. Então, amados irmãos, primeiro ponto, cuidado para não cair. Cuidado. Segundo ponto, volte para a Bíblia. Terceiro ponto, vamos usar as mesmas armas. Então, amados irmãos, primeiro ponto, cuidado para não cair. Cuidado. Segundo ponto, volte para a Bíblia. Terceiro ponto, vamos usar as mesmas armas que Satanás está usando, mas para o bem. Que Deus seja louvado.